Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Conforme prometido, estou entrando aqui, são 9h36, um pouquinho atrasado. Estava tentando me ajeitar aqui no Facebook. Tudo bem? Bom, eu vou começar falando, enquanto o pessoal vai entrando, sobre as dúvidas que surgiram. Então deixa eu só abrir aqui. Eu vi algumas dúvidas e eu quero aproveitar e responder por aqui. Vamos lá. A primeira que eu tinha visto aqui foi do nosso amigo Alex, sobre a questão da pessoa jurídica. Né? Eu respondi ele aqui, ele fez a pergunta e depois ele viu que deu uma olhada. Ele afirmou aqui que deu uma olhada na lei, na legislação, mas que ele entende que continuará sendo pessoa jurídica. Bom, vamos lá, tentar destrinchar aqui para ficar claro para vocês. A pergunta do Alex foi quanto à questão do salão parceiro e do profissional parceiro. Né? O Alex ele tem a dúvida quanto à pessoa jurídica, porque em determinado dispositivo da lei do salão parceiro fala que você pode ser microempresário, pequeno empresário ou MEI. E a dúvida do Alex é que, olha, pela legislação, só pessoa jurídica poderia ser profissional parceiro. Mas na verdade não é. Na verdade, você pode ser pessoa física. A grande questão é que, pela lei do Simples, quando você vai prestar serviço para uma outra pessoa jurídica, você deve emitir uma nota fiscal. E para você emitir uma nota fiscal, no sistema da Receita Federal, você tem que ter um CNPJ. Então, essa é a grande confusão. Na verdade, você vai ser uma pessoa física para efeitos jurídicos, contudo, perante a Receita, você vai ser cadastrado como uma pessoa jurídica. É estranho, mas infelizmente o sistema da Receita não gera uma nota fiscal para CPF. No futuro isso pode ser resolvido, mas atualmente a Receita, sempre que ela exige a emissão de nota fiscal para negócios jurídicos, infelizmente aquele que vai ser o emitente da nota fiscal, obrigatoriamente, tem que ter um CNPJ. Tá? E aí vem aquela confusão, né? Porque a gente aprende que Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, é para pessoa jurídica, o próprio nome diz. Contudo, juridicamente, você não será uma pessoa jurídica. Então, Alex, juridicamente, aquela pessoa tem CNPJ? Tem. Contudo, se alguém reclamar uma ação contra ela, ela vai ter o anteparo de uma pessoa jurídica para não responder com seu patrimônio particular? Não. Por quê? Não existe pessoa jurídica. Ok? Eu não sei se agora eu fui mais claro. Na verdade, não existe uma pessoa jurídica quando você é um MEI, um microempreendedor individual, ou até mesmo uma microempresa. Você pode ser um empresário individual, microempresa, sem ser uma pessoa jurídica, mas tendo um CNPJ. Eu, inclusive, só para ilustrar para vocês, eu tenho lá no escritório um cliente que ele é um empresário individual. E ele até participa de licitação, assina contrato com a administração pública. E gera essa confusão. Porque as pessoas, não, mas cadê o nome dele empresarial aqui? Cadê o limitada? Ele não tem. Ele tem um CNPJ, mas ele não é pessoa jurídica. É estranho? É estranho. Mas a nossa legislação ela tem essas questões. Eu acredito que é uma questão que facilita a fiscalização pela Receita e até uma limitação do próprio sistema dela. Né? Então ela não consegue rodar um sistema de emissão de nota fiscal sem ser através de um CNPJ cadastrado. Tá? Me parece que é isso. Ok? Então é muito simples. Se você for um MEI e você quiser emitir uma fatura, sem necessidade de nota fiscal, tá? Você não vai precisar usar o CNPJ, tá ok? O CNPJ ele está ali à sua disposição para que você possa emitir, na verdade, um documento fiscal para o seu empreendedor, né? Para o seu salão parceiro, tá ok?
se me fiz claro aí para vocês, tá? Tá bom, Alex? Então dá uma olhada aí, vê se eu agora fui mais claro para tirar essa dúvida sua, tá? Eu aproveito também para tirar a dúvida de mais alguém que me perguntou, mas eu fechei a janela aqui. Aí uma aluna, né? Deixa eu ver se eu abro aqui de novo. Só um segundo, vamos lá. Eu acho que foi hoje. Deixa eu só ver aqui quando foi. Eu não vou achar, né? Agora é difícil de achar. Mas. Ah, tá aqui. A Fernanda Gomes, né? Para falar um pouquinho sobre MEI. Fernanda, aí teria que ser mais claro, assim, o que você quer que eu fale, né? Porque o MEI é muita coisa. Eu posso outro dia voltar a falar do MEI. Mas eu quero aproveitar essa resposta que eu dei para o Alex para complementar e tentar te ajudar. Então, o MEI é um benefício fiscal que está na Lei Complementar 123, tá? Que foi agora alterado, agora não, né? Ano passado, pela Lei Complementar 155, 2016, que vai fazer com que hoje até R$ 60.000, né, ou 5 mil mensais, você possa optar por esse regime, desde que você só tenha no máximo um funcionário, né, seja pessoa física, não tenha lá só, não seja só pessoa jurídica e tudo mais. São alguns requisitos para você ser MEI, né? E ano que vem, por essa alteração da Lei Complementar 155, o limite máximo vai ser 81 mil, né, que dá 6.750 por mês. Tá? Então, esse ano, até 5 mil por mês, você pode optar em ser MEI, e ano que vem, até 6.750 por mês, você vai poder ser MEI. A vantagem do MEI é que todos os tributos desse faturamento que você vai ter nessa. Veja, não precisa fazer a contabilidade, mas eu sempre sugiro, né, que procure um contador, faça assim a contabilidade, por menor que seja o valor, né, que você vai arrecadar. É importante você ter o auxílio de um contador, um profissional contábil aí para você. Tá? Aí você vai apurar lá a sua receita, só que a sua tributação é muito pequena. Né? É um percentual ínfimo do salário mínimo. Hoje, então, está de 48 a 52 reais, dependendo da atividade, né? Se é prestação de serviço, se é comércio. Então, é uma vantagem muito grande, é um benefício fiscal muito grande. Eu já falei em outros vídeos que o meu temor é que o governo, nessa crise toda, reverta isso, né? Acabe com esse tipo de benefício. Né? Não se tem estudos, pelo menos eu não tenho conhecimento de estudos efetivos que digam quanto isso interfere na arrecadação federal. Tá? Então é interessante, é um benefício, com certeza. Em vez de você pagar 27,5% de imposto de renda, mais 20% de INSS com base em 5 mil, né? Então você pode pagar um valor relevante de INSS, imposto de renda, mas se você for um mês, você vai pagar bem pouco. Então a gente falou um pouco disso quando falou do salão parceiro. Aí, Marcela, se você puder dar uma olhada no vídeo do salão parceiro, eu acho que te ajuda. E qualquer coisa, coloca aqui, se você quiser mais detalhes sobre o MEI, eu posso te dar também, te dar os caminhos, né, os links. O MEI tem, como eu diria, bastante referência. Né? O governo, de certa forma, ele no site lá do microempreendedor dá bastante informação sobre como funciona, tá? Mas eu fico à disposição aí para auxiliar. Bom, mas vamos falar do tema de hoje. Tá? E aí, como sempre, pessoal, vocês podem deixar a pergunta aqui para mim depois do vídeo, agora ao vivo, que eu tento responder na medida do possível, tá? Bom, eu separei aqui um tema, na verdade, que gera uma certa confusão entre os alunos e até mesmo no escritório, em processos. Né? A gente volta e meia se depara com essa confusão. O ponto, né, que é interessante vocês notarem é que o STJ ele decidiu recentemente uma questão que eu até divulguei, dizendo o seguinte na sua ementa, né, no acórdão, que a responsabilidade subsidiária dos sócios prevista na lei, no Código Civil, né, no artigo 1023, não se aplica à sociedade civil. E aí a confusão foi tremenda, né? Muitos alunos perguntando, mas peraí, como assim?
né? Então não responde, mas a desconsideração, aprendi que a desconsideração se aplica a qualquer pessoa jurídica, aí não se aplica à associação civil, como assim? Bom, vamos lá tentar destrinchar isso aí. Primeiro vamos falar da decisão, né? A decisão do STJ, eu posso até falar aqui para vocês o número do recurso. É melhor botar, né? Porque senão é mais fácil colocar referência aqui. Botar referência aqui para vocês vão poder ver. Olha aí. Esse recurso especial, né, ele versou sobre um tema bem específico. Né? Claro que isso dependeu, evidentemente, do teor do pedido. Né? Até porque senão o julgamento seria ultra petita. Né? Então, dentro do pedido foi apreciado. Talvez se o advogado tivesse pedido de outra forma, poderia ter sido apreciado outra questão. Mas o que foi apreciado, na verdade, foi a aplicação não da desconsideração da personalidade jurídica empresarial ou civil, como querem alguns, né, ou pela teoria maior, desculpa, como querem alguns, que está lá no artigo 50. Não foi isso, tá? Na verdade, estava se discutindo ali uma sociedade que tinha dívidas, que não se suscitou qualquer irregularidade, infração à lei, mas apenas a insolvência, né? A impontualidade e depois a insolvência, a incapacidade daquela pessoa jurídica civil sem fins lucrativos de quitar as suas dívidas. Então esse credor pleiteou o quê? Que fosse buscado o patrimônio dos associados, daqueles que integram aquela associação civil. Tá? E o que se decidiu, então, foi dentro desse escopo. Então, dentro desse escopo, o que se pediu, na verdade, não foi uma desconsideração por fraude, por ato lesivo, confusão patrimonial, abuso de forma, abuso da pessoa jurídica. Não foi isso, tá, pessoal? Então, não sendo isso, a questão fica muito mais simples de se entender. Na verdade, a dúvida, tanto que chegou no STJ, né, a dúvida era, eu posso aplicar o artigo 1023, que trata de sociedade simples, tá? Sociedade simples, para associação civil. Então, eu tenho uma associação civil e tenho o Instituto da Sociedade Simples. As duas são pessoas jurídicas, são. Mas o ponto é muito simples. A sociedade simples, né, que é aquela que é civil, ela é sociedade. Logo, ela tem finalidade o quê? Lucrativa, porque é o conceito de sociedade. Duas ou mais pessoas se unem ou unem esforços para buscarem o quê? Uma atividade econômica com finalidade lucrativa. Então, sociedade simples, embora não seja uma sociedade empresarial, ela busca o lucro, ok? Então, por buscar o lucro, ela tem sim um dispositivo que deixa bem claro: na falta de patrimônio da sociedade simples, os sócios responderão de forma subsidiária. 1023 do Código Civil. Ok? Logo, se é uma associação civil, no caso, né, do RESP, era uma associação civil, obviamente, uma associação civil não tem fim lucrativo. Nesse caso, vejam, se constatasse que existia ali uma sociedade com um fim espúrio ou uma forma de ludibriar, dissimular uma situação lucrativa, aí seria uma outra questão. Pelo que eu vi dos autos e no voto, que é fácil vocês conseguirem, não há nenhuma imputação nesse sentido, apenas a imputação de que foi dilapidado o patrimônio, mas sem, né, entrar em maiores detalhes, simplesmente não se achou patrimônio e se queria responsabilizar os sócios, os associados. Tá? E aí foi afastado em todas as instâncias a tese dos patronos, do credor, né, a tese sempre foi afastada em todas as instâncias. Tá? Foi o que eu analisei, claro,
diante do que foi exposto. Tá? Então, vejam, a situação jurídica, e abstraindo da questão prática do processo, né, existe sim essa divisão. Atividades lucrativas e atividades não lucrativas. E o tratamento é diferenciado. Né? Então, se eu tenho uma atividade lucrativa, seja ela empresarial ou não, eu vou poder responder de forma subsidiária. Porque a finalidade lucrativa, né, ela gera para os sócios resultados. Então, nada mais justo que os sócios respondam subsidiariamente ou até mesmo solidariamente. Então, o 997, ele diz lá, né, que há possibilidade, sim, dos sócios responderem solidariamente. Basta que se coloque no contrato social. Né? Então, os sócios podem optar. Não é comum, a gente já discutiu isso em sala de aula. Né? Em regra, os sócios colocam sempre que a responsabilidade é subsidiária. Mas há na lei a possibilidade, né, no Código Civil 997, a possibilidade de se fazer constar isso no contrato social. Tá? Agora, quando a gente fala de uma associação, ela primeiro que não tem contrato, né, é um estatuto. Tá? E os associados, eles não se unem para a prática de uma atividade lucrativa. Tá? Então, os associados, eles não têm vinculação entre eles. É bem diferente, não há aquele intuito persona effect societatis que há numa sociedade. Né? E claro, dependendo da sociedade, vocês já sabem que há critérios de responsabilidade limitada, ilimitada, responsabilidade mista. Né? Não estou entrando aqui na subdivisão de responsabilidade na sociedade, estou falando de forma geral. Tá? Mas na associação não há. Então, na associação, como ela não tem fim lucrativo, os sócios não têm esse affect societatis, eles não oferem vantagens econômicas pelo exercício da atividade ou da atividade fim da associação, a atividade principal dela. Logo, a lógica da lei é que não se aplica o artigo 1023. Tá? Até porque, e aí isso está dito no acórdão do STJ, topograficamente, quer dizer, na localização do artigo dentro do Código Civil, ele está lá dentro do capítulo destinado às sociedades simples, às sociedades personificadas, às sociedades simples. E associação está lá no início do Código Civil. Tá? Então, não teria sentido realmente dizer que esse artigo se aplicaria, né, nem de forma analógica. Tá? Embora exista a tese, alguns advogados defendam isso, mas acredito que realmente não há como aplicar esse artigo. Então, qual é a diferença aí desse artigo para o artigo 50? Tá? E a pergunta é, eu posso aplicar o artigo 50 à sociedade civil? Pode, porque aí sim, a sociedade civil é uma pessoa jurídica. O artigo 50, ele não é para ser aplicado apenas a pessoas jurídicas que têm finalidade lucrativa. Tá? O artigo 50 ele pode ser aplicado sim a qualquer tipo de pessoa jurídica, tá? Qualquer espécie de pessoa jurídica, ok? Então essa é a diferença. Então no recurso especial não se entendeu que não era caso de fraude ou simulação, por isso não se aplicaria já de plano o artigo 50, e a discussão era se eu podia aplicar o 1023 a uma sociedade civil sem fim lucrativo. A questão era essa e foi resolvida. Bom, mas então abstraindo do RESP e falando agora da desconsideração, né, a desconsideração do artigo 150 pode ser aplicado sim a sociedades sem fins lucrativos. Tá? Então, se um outro exemplo, não sendo esse exemplo dos autos aí que a gente acabou de comentar, mas se você conhece, né, ou vê um caso prático de uma associação que ela tem cara de associação, tem jeito de associação, formalmente uma associação, mas na prática, né, ela exerce uma atividade lucrativa. Caso isso seja aprovado, né, você vai poder pleitear em juízo, caso você seja um credor dessa associação e ela não pague o seu crédito, seja impontual com você, você vai poder pleitear judicialmente, e esse é o ponto de hoje, né? Vou chegar lá, né, como se pleitear isso judicialmente, mas você vai poder pleitear isso judicialmente através da desconsideração da personalidade jurídica daquela entidade. Tá?
Então, aí sim, você vai poder apurar que houve abuso de forma, tá? Então, abuso da forma, abuso da pessoa jurídica, confusão patrimonial, né? Ou qualquer tipo de fraude. Eu costumo falar que é simples de entender. Qualquer dissimulação praticada através da pessoa jurídica, de qualquer pessoa jurídica, poderá acarretar na desconsideração dela para atingir o patrimônio dos sócios. Tá ok? E é claro que aí a gente está falando de uma associação, por exemplo, ela pode ter milhares de associados, né? Então, a boa prática, a maioria das decisões que eu conheço, elas dizem que será responsável aqueles que serão responsáveis aqueles que tiverem realizado diretamente aqueles atos tidos como ilícitos, né? Então, aqueles que usam, por exemplo, é muito comum observar aí nas decisões associações que são criadas de fachada, onde o corpo diretivo usa a associação para ilícitos, né, fraudes. E os outros associados não têm conhecimento. Então, uma associação tem 5 mil associados, mas só aquele corpo diretivo de 5 associados dirigentes é que praticam a gestão daquela associação. Evidentemente, nesse caso, só quem deve responder com patrimônio próprio, né, o patrimônio particular, são esses dirigentes. Tá? Então, essa é a primeira parte aí da minha fala, para tirar um pouco dessa confusão aí da decisão de recurso especial, porque realmente, do jeito que está, alguns vão entender, né, como o título do acórdão é isso, né? A responsabilidade subsidiária não se aplica à associação civil. E aí gera um pouco de confusão, porque as pessoas entendem que responsabilidade subsidiária é a mesma coisa que desconsideração, mas não é. Né? Eu acho que já ficou claro. Eu espero que tenha ficado claro. Né? Mas qualquer dúvida, coloque aqui embaixo que eu explico melhor. Mas o tema de hoje tem a ver com isso. Né? Eu quero falar da incidência do incidente de desconsideração, que é um mecanismo processual para você conseguir obter justamente a responsabilização direta dos sócios. Travou aqui. Opa, voltou. Então, um ponto importante, só para ficar claro, né, para ficar uma linha de raciocínio aí para vocês tranquilo, a desconsideração é um aspecto material. E agora eu quero falar um pouquinho do aspecto processual. Pontos diferentes. Né? O aspecto material, onde tem a regra lá, quando que você desconsidera. Ok? Artigo 50 do Código Civil, artigo 28 do CDC, artigo 4º da Lei Ambiental, artigo 135 do CTN, artigo 3º da CLT. Você tem uma série de legislações, vamos dizer assim, dispositivos legais que fazem nascer em determinadas áreas de direito a possibilidade de desconsideração, tá? Da personalidade jurídica. Ok? Então é importante vocês saberem que isso é o aspecto material. Depois eu posso falar, para quem quiser, eu posso falar das áreas, né? Como desconsiderar, quando acontece, né, a infração à lei e você pode pleitear a desconsideração. Tá? Aí é claro que depende da área, existem várias situações, ok? Mas aí é o aspecto material. Eu quero falar hoje do aspecto processual, porque me parece que hoje é a grande questão do momento. Né? Venho enfrentando isso no escritório, em sala de aula, muitas dúvidas, e eu acho que é importante aí tratar disso com vocês. Tá? Então, primeiro passo, deixa eu colocar aqui no meu código de processo, dizer para vocês que a desconsideração ela existe materialmente há bastante tempo na nossa legislação. Tá? Como eu falei, o CDC já tinha lá nos anos 90, depois veio o Código Civil, mas antes, nos anos 60, já tinha no CTN. Né? Então, vejam que a desconsideração da pessoa jurídica, a responsabilização dos seus gestores ou sócios majoritários, tal, já existe há bastante tempo.
Mas o que não existia até hoje era um procedimento único, ou uma regra geral de procedimento para persecução, né? Como fazer essa desconsideração? Qual o procedimento? Eu intimo os sócios, eles apresentam defesa. Como é que eu faço, né? Qual o recurso cabível se alguém tem a conta bloqueada porque o juiz desconsiderou? Então, esse sempre foi o problema dos últimos 20 anos e principalmente nesses últimos 10, 15 anos, como a informática ficou bem mais rápido, bem mais acessível, o juiz na mesma hora consegue saber quem são os sócios de uma sociedade, consegue saber quem são os diretores, apertar um botão. Antigamente vocês sabem que era ofício para cá, ofício para lá, isso demorava meses, anos, então o ritmo era mais devagar. Hoje não, você distribui uma ação, pede a desconsideração, e no ato ali, no mesmo minuto, o magistrado já tem condição de saber qual o quadro acionário, quem é o sócio ali, que ele pode pegar o patrimônio, pode solicitar o bloqueio através de Bacenjude, Renajude, e os métodos aí através de convênio de bloqueio online de patrimônio ou indisponibilidade de patrimônio. Tá? Então isso cresceu muito nos últimos tempos, né? E gerou essa confusão. Todo mundo já ouviu falar que na trabalhista é um terror, né? Meus amigos aí, juízes trabalhistas, a gente sempre conversa e a gente sempre brinca, né? A trabalhista é o terror dos empresários, né? Porque a gente já teve caso aqui que o empresário já tinha saído da empresa há mais de 20 anos e o juiz foi lá, a parte, claro, o advogado, né, do reclamante juntou uma certidão com todos os sócios e pediu para o juiz deferiu, né, o Bacenjude de todos os sócios, sem saber se saiu, se não saiu da sociedade, né? Então, isso está errado. Não necessariamente está errado, porque não existe procedimento, não existia um procedimento, né? Então, cada juiz entendia de uma forma, ele não tinha uma lei ali para seguir. Qual o processo de desconsideração? Não existia. A grande verdade é essa, tá? Então, dependia da sensibilidade de cada magistrado, do entendimento de cada magistrado, como proceder naquele caso. Isso dificultava o recurso, às vezes se entendia que não cabia recurso, cabia mandado de segurança, alguns entendiam que estava contando prazo para embargos, outros entendiam que não contava embargo, outros entendiam que podia ser interposto embargo de terceiro, então realmente era bem confuso. Tá? E o alento veio com um novo Código de Processo Civil. Então o novo Código de Processo Civil ele estabeleceu, vejam bem, a regra geral, né? O Código de Processo Civil é regra geral, tá? Você tem regras específicas, e aí a gente vai falar depois da execução fiscal propriamente dita, né? Que é uma polêmica ainda. Mas a regra geral foi posta. É isso que eu quero ver aqui hoje com vocês, né? Quais são as regras gerais trazidas pelo novo Código de Processo Civil para você perquirir a desconsideração, né? Qual o procedimento processual para que eu possa adentrar ao patrimônio dos sócios ou gestores de uma sociedade. Tá bom? Então vamos lá. Começa no artigo 133 do Código de Processo Civil. Eu vou lendo aqui, vou olhando aqui para a tela, lendo e vou dissecando com vocês o dispositivo, tá bom? Então vamos lá. Então está lá no capítulo 4 do Código de Processo Civil, dito assim o capítulo, título, né? Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ok? Artigo 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Primeiro ponto importantíssimo. Olha aí uma coisa interessante. Muitos juízes, antes do Código, tá, entendiam que, não satisfeito o crédito do devedor, ele poderia de ofício mandar intimar os sócios, independentemente de manifestação da parte contrária, da parte credora. Tá? Então isso acontecia. Eu vi casos onde simplesmente o juiz já dava o despacho dizendo, olha, se não encontrar bens na pessoa jurídica, pode-se pegar os bens do sócio. E ponto. Não tinha nenhum pedido da outra parte. Né? Isso na área fiscal a gente vai conversar, né? Que ainda existe, mas isso aí ainda tem pano para manga, a gente vai conversar. Mas vejam que interessante, o Código de Processo Civil, então, estabeleceu que depende de um requerimento da parte. Então, regra geral,
no meu entender, salvo legislação específica em contrário, depende de um requerimento da parte. Aí olha a polêmica. O CDC, no artigo 28, que eu não separei aqui, então não vai dar para ler para vocês, né, porque se eu entrar aqui vai travar tudo, mas o artigo 28 do CDC, depois dê uma olhada, que ele dá a impressão que o juiz pode, de ofício, para satisfazer o crédito do consumidor, né, adentrar ao patrimônio. Essa é a ideia, me parece, né, inclusive que muitos juízes faziam dessa forma. Tá? Então, independente de requerimento do consumidor. Até porque se tem o entendimento de como o consumidor ali é hipossuficiente, e não teria, pode não ter advogado com causas inferiores a 20 salários mínimos, eu até entendo essa lógica perfeitamente. Veja que não é, tá certo, tá errado. Não, existe fundamentação boa para qualquer tipo de posição aí que o juiz adote nesse sentido, né? Então, vendo que a parte hipossuficiente não tem advogado, a parte vai saber que tem que requerer a penhora da conta particular do sócio? Talvez não saiba. E aí o juiz poderia de ofício fazer, e muitos faziam isso, né? Pois bem, agora, salvo o melhor juízo, se o CDC, tá, ele sempre obedeceu às normas do CPC, já que o CDC ele é material e não processual, olha que interessante. Me parece que o artigo 28 agora não pode ser mais interpretado dessa forma. É uma polêmica, os amigos juízes aí e tal. Quem está também, os alunos que são conciliadores, né? O que vocês acham? Tá? Me parece que agora, no meu entendimento, o CPC ele deixa bem claro, né? Será instaurado a pedido da parte, ou do Ministério Público quando ele intervir. Né? Isso aí, ok. Mas a pedido da parte. Tá? Então, me parece que como o CDC, Código de Defesa do Consumidor, é direito material, para atingir o direito material eu preciso do meio processual. Logo, o meio processual de atingimento do bem tutelado do CDC é o CPC. E aí, como é que fica? Tá? Então, salvo o melhor juízo, e aí comentem aí, né? Me parece que é necessário que haja também no CDC, né, o pedido da parte. Tá? É claro que, como a gente vai observar aquela parte que não tem advogado, né? Será que a parte vai saber? Será que não vai ficar fragilizado? Tá? Será que os processos vão ser extintos onde ele poderia pedir a desconsideração e o juiz vai ficar amarrado, não vai poder fazer de ofício? É complicado, né? Me parece complicado, mas é aquilo. Se há dificuldade, você deve contratar um advogado para te orientar. Né? Se a causa não, é fácil, tudo bem, né? Você está dispensado de contratar um advogado. Mas quando a causa fica um pouco mais complexa, você precisa de conhecimento jurídico. E aí, mesmo que o valor seja inferior a 20 salários mínimos, se a causa é complexa, procure um advogado. Né? Esse é o meu entendimento. Tá? Mas respeito aí a oposição contrária, porque realmente tem também um bom argumento, né? Que é a hipossuficiência do consumidor. Tá ok? Tá? Bom, depois a gente vai para os dois parágrafos do 133. Olha lá, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Bom, esse comando legislador é muito simples, é aquilo que vocês sabem bem. O processo ele é o meio pelo qual se atinge o bem tutelado. Né? Então, as regras de desconsideração, os motivos, requisitos para desconsiderar a personalidade jurídica, né, estão no direito material. Por isso que eu citei vários artigos dispositivos legais onde você encontra os requisitos. Então, por exemplo, só, né, para sintetizar, artigo 50 do Código Civil, ele exige dois requisitos, a fraude, o abuso, na verdade a fraude, o abuso e o débito, né, o prejuízo do credor. Já no CDC, basta o prejuízo, você não precisa ter fraude, não precisa ter nada. Basta aquela pessoa jurídica não pagar o consumidor dentro do prazo estabelecido, por exemplo, na sentença, né?
Poderá já ser desconsiderado, né, através de um pedido. Já o artigo 50 do Código Civil, notem, eu preciso provar a fraude. Tá? Então tem aí uma diferença, um pressuposto diferente, um requisito diferente. Então quando o CPC destaca esse ponto no parágrafo 1º do 133, está deixando claro que aqui é norma processual. Os requisitos para dizer se há abuso ou se há prejuízo da parte tem que ser buscado através dos meios processuais, né, até cautelares, provas e tudo mais, mas para atingir esses requisitos da lei específica. Tá ok? Então, esse parágrafo deixa isso claro, me parece que fica bem claro. Depois, parágrafo 2º. Aplica-se ao disposto neste capítulo a hipótese da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Eu acho que todo mundo já sabe, pelo menos os que são meus alunos, com certeza, né? A gente já discutiu isso várias vezes, com N exemplos. Não vou poupá-los aqui dos meus exemplos, né? Mas a desconsideração clássica que está na lei é quando um credor move uma ação contra a pessoa jurídica não tem patrimônio para pagar aquele crédito, e então esse credor ele pode pedir a desconsideração para atingir o patrimônio dos sócios ou administradores. O que seria a desconsideração inversa ou ao inverso? Seria o contrário, seria alguém que é credor de um sócio, entra com ação contra esse sócio não tem patrimônio, e aí essa pessoa pode requerer a desconsideração inversa. Né? Agora vai desconsiderar, na verdade, a falta de patrimônio daquele sócio para atingir o patrimônio da pessoa jurídica que ele é sócio. Tá ok? Não sei se ficou claro. Tá? Então, simplesmente muda o caminho. Tá? Então, antes era a pessoa jurídica para o patrimônio do sócio, e agora quem é réu na ação é o sócio, e você vai buscar envolver a pessoa jurídica para buscar o patrimônio lá. Então, isso acontece quando o sócio, por exemplo, ele pega o patrimônio dele e coloca todo na pessoa jurídica. Aquele sócio que não tem patrimônio nenhum, mas a casa dele está no nome da pessoa jurídica, a casa, alimentação, tudo é pago com o patrimônio da pessoa jurídica. Um credor insatisfeito numa execução contra esse sócio, se provar essa situação, poderá sim pleitear, né, a desconsideração, porque esse é um caso clássico de confusão patrimonial, né? O sócio que confunde o seu patrimônio com o patrimônio da pessoa jurídica que ele é titular. Tranquilo? Tá? Então, a desconsideração inversa agora está claro, está positivado no nosso direito. Antes não estava claro isso, dependia de entendimento do magistrado também, agora está bem claro. A desconsideração pode ser a clássica, como pode ser a inversa também. Tá? Bom, depois a gente vai para o 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Pois bem, sintetizando, o incidente de desconsideração, então, é um processo. Ó, ele vai ser autuado ali juntamente com o processo principal, né, vai ganhar um número, né, vai correr como uma exceção, uma impugnação, uma impugnação à gratuidade de justiça, por exemplo, tá? Vai ali, que antes era feito assim, hoje você já pode fazer nos próprios autos, mas o que era antes agora vai virar no incidente, né? Você vai ter um processinho ali em apartado, correndo junto. É claro que hoje com o eletrônico não vai ter mais fisicamente isso, mas vai constar no sistema dessa forma. E você vai decidir primeiro, o juiz, né? Vai decidir primeiro esse incidente para depois continuar com a ação principal, tá ok? Então isso é importante que se entenda que a qualquer momento, em qualquer fase, eu diria até mais, né? Esse incidente, de certa forma, você pode ter tutelas de urgência aí, né? Você pode pleitear até mesmo antes da ação, já com um desejo de pedir uma desconsideração, né? Então, uma indisponibilidade de bens, um arrolamento de bens, também seria
visando um incidente futuro, tá? Mas o importante é isso. Pode ser em qualquer momento o processo de conhecimento, né? Então, olha, se pode ser em qualquer momento, pode ser até na petição inicial, ok? Né? Mas vamos lá. Parágrafo primeiro. A instalação do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para anotações devidas. Então, isso aí é um procedimento burocrático, administrativo, né? Como eu falei para vocês, você vai distribuir o incidente, ele vai ser autuado lá e o juiz imediatamente mandará autuar esse incidente. Parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Então, é uma constatação óbvia, né? Quando o caput diz que a qualquer momento o incidente pode ser proposto, é porque ele também pode ser proposto na inicial. Antigamente, né, ele seria ali como era antigamente, você queria impugnar, fazer uma exceção, alguma coisa, no mesmo prazo da contestação você juntava, né, uma peça à parte com aquele pedido. Tá? Então, como o novo Código de Processo Civil tentou reduzir esse tipo de divisão de pedido em peças apartadas, né, faz todo sentido. Então, se eu vou apresentar uma petição inicial de uma ação de cobrança, de uma ação de execução, uma ação monitória, eu posso incluir nos meus pedidos já esse pedido de, né, que seria um incidente já no processo de desconsideração, tá, da pessoa jurídica, ok? E aí eu teria um litisconsórcio, né, passivo, aí, facultativo, no caso, porque você está escolhendo, você não precisaria colocar na inicial. Né? É claro, se você tiver provas já de que há ali o cumprimento, ou descumprimento, né, dos requisitos legais, e você vai poder já tecer as considerações, juntar provas na inicial de que há confusão patrimonial, por exemplo, né, de um devedor entre a pessoa jurídica e a pessoa física, e logo na inicial você já pode pedir a condenação desse sócio, desse gestor. Tá? Ok? E aí teria que incluir ele no polo passivo também. Por isso que ele seria um litisconsorte. Tá? Ok? Eu não sei aí, processo, quem já está mais adiantando o processo, fica mais tranquilo. Né? Mas vejam, eu vou entrar contra a XPTO SA, eu posso entrar com uma ação só contra ela. E só lá na execução, depois que eu ganhar a causa, transitar em julgado, aí sim, ganhei a causa, eu vou na execução, cumprimento da sentença, não encontro bens. Aí eu entro com uma incidental de desconsideração para buscar o bem do sócio, o patrimônio do sócio. Caso contrário, se eu já tenho elementos, tá, importante, né, na prática, a lei não fala, mas é importante vocês saberem, tem que ter as provas na inicial. Se eu já tiver provas, ok, eu não preciso entrar com uma peça apartada, né, um outro documento, né, separado do processo originário. Na minha petição inicial, eu lá no pedido e requerimentos, eu vou colocar um pedido lá de extensão dos efeitos da coisa julgada, também na pessoa do sócio que eu entender que agiu ali infringindo um dos dispositivos. Aí depende da área que eu estou ajuizando, né? Ok? Eu estou partindo aqui do princípio que a gente está na área civil. Então, se for uma dívida, um cheque não pago pela pessoa jurídica, alguma coisa assim, eu estou entrando contra a pessoa jurídica, mas desde já que vejo elementos de que há confusão patrimonial, quero que Vossa Excelência condene o sócio através do Instituto da Desconsideração. Ok? Tá? Então isso é importante que vocês observem. Depois, parágrafo 3º, do 134 ainda, a instauração do incidente suspenderá o processo. Tá? Então é importante aí, aqui tem a ressalva, suspenderá salvo se o pedido for colocado na inicial, evidente que aí, né, se está na petição inicial não tem que suspender o processo, o juiz vai julgar isso na sentença. Tá? Ok? Né? Então isso é importante, só uma ressalva aí. Então, se você coloca na petição inicial, você pode até botar como preliminar, né? Mas como tem todos os meios de prova possível, né? Dificilmente, só se você tiver provas muito boas, assim, aí você pode pedir uma tutela de urgência. Mas o juiz, de qualquer forma, vai ter que ratificar isso na sentença, né? Porque faz parte do pedido. Então, na sentença, o juiz vai ter que dizer o direito sobre o pedido.
Tá ok? Então isso é importante. Por isso que esse parágrafo terceiro deixa claro: a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo segundo. Então, se você botou na inicial, não tem suspensão do processo. E nota, é uma suspensão atípica, né? Porque o processo não fica suspenso. Na verdade, o juiz vai deixar de praticar ato, porque o processo vai continuar seguindo dentro do incidente. Né? Então, vamos lá para outra hipótese. Eu entrei com a petição inicial, aí lá pelas tantas já está no saneador, né? Já está. Eu até já estou já em prova, já acabei as provas, né? Já acabou a instrução, está lá para sentença, concluso para sentença, e eu vejo que descubro que o dono daquela sociedade está dilapidando o patrimônio da sociedade, está usando de algum artifício para retirar o patrimônio da sociedade. Eu, juntando prova disso, entro com um incidente de desconsideração, né, já que posso entrar em qualquer momento. Então, ajuízo o incidente de consideração distribuído junto ao processo, né, por dependência ao processo, tá? E esse procedimento agora, ele, na verdade, fala que o juiz não dê a sentença, ok? Até que ele decida esse incidente. Simples assim. Tá? Então, vai suspender aqueles atos, né, que são necessários, tá? Até que você possa ter a decisão final, né, no incidente. Ok? Não sei se eu fui claro, tá? E qualquer coisa eu explico melhor aí, é só falar. Bom, o parágrafo 4º, para terminar 134, o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Bom, já falei disso, né? Beleza? Então o artigo parece que se repete um pouco, porque justamente no seu pedido você vai ter que caracterizar ali a CDC. Então basta o prejuízo ao consumidor para caracterizar a possibilidade de desconsideração. Ah, não, é artigo 50, então não basta só o prejuízo do credor. É necessário que você preencha, né, que o devedor ali, acusado, preencha os requisitos, que seria abuso de forma, abuso de direito, dissimulação, fraude, confusão patrimonial. Tá? Então, o ônus da prova é de quem alega. Ok? Né? Então, você que é o credor vai ter que comprovar isso para que o juiz possa apreciar o seu pedido específico. Ok? Bom, 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Olha só que legal. Isso mudou completamente. A gente sabe que a prática na justiça do trabalho e em várias outras áreas, né, fiscal principalmente e ambiental, era feita a toque de caixa. Né? Hoje não. De certa forma, o contraditório e a ampla defesa estão sendo respeitados agora de forma mais equilibrada. Né? Porque alguns dizem, não, respeito o contraditório. Tá? Tem 2 dias para falar, tem 48 horas para falar, tem 24 horas para falar. Não era bem assim, né? Então, é difícil, né? Dependendo da quantidade de provas e tudo mais. Até contratar um advogado, às vezes a pessoa era... né? Porque não se esqueçam que o sócio era incluído sem aviso prévio. Então, mas o processo tinha 30 anos, o sócio sabia. Não, eu peguei caso que o sócio já tinha saído da empresa há muitos anos, ele nem sabia que tinha um processo contra aquela pessoa jurídica, o cara não é mais sócio, ele não tem mais vínculo, não fala mais com o sócio, não conhece mais o sócio, ninguém ligou para ele para falar, então ele realmente não sabia que existia o processo, de repente tem suas contas bloqueadas. E tem a conta bloqueada, aí sim ele faz o contraditório, quer dizer, é muito louco, né? Não tem sentido. E olha que isso perdurou, e eu não duvido que perdure mesmo com o Código de Processo Civil, e eu vou explicar por quê. Mas hoje, o Código de Processo Civil, na minha opinião, está aí dando efetividade aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Então, antes de você ter uma indisponibilidade dos seus bens, uma retenção dos seus bens, você vai ter chance de apresentar defesa. Veja, vai falar, mas isso é injusto, porque o empresário malicioso ele já vai fazer isso de caso pensado, vai contratar um advogado para monitorar o processo, e aí ele vai saber o andamento do processo, vai saber quando vai vir um incidente, já vai desfazer do patrimônio. Vejam bem, tá? O direito não socorre a quem dorme, não é? Você tem meios processuais de urgência, providências de urgência, que você pode adotar para buscar o bloqueio desses atos, né, o bloqueio desses bens, para impedir que isso ocorra.
Tá? Então, por exemplo, os amigos procuradores falam, ah, mas o empresário não quer pagar. Eu falo, gente, vocês têm uma medida cautelar fiscal. A medida cautelar fiscal é um grande instrumento. Então, tá vendo que o sujeito vai dilapidar, o devedor vai dilapidar o patrimônio, ajuiza uma medida cautelar fiscal e consegue uma tutela de urgência, né, uma providência liminar do juiz, que o juiz torne indisponível aquele bem. E o sujeito não vai poder desfazer, pelo menos formalmente. Né? Informalmente, isso não é possível de se fazer, aí tem que fazer prova mesmo. Tá? Mas formalmente não vai conseguir vender um carro porque no Detran vai estar lá dizendo que o carro está indisponível. Ele não vai conseguir fazer um registro de venda de um imóvel porque vai estar lá no RGI do imóvel que o imóvel está indisponível. Tá? Então existe remédio processual de urgência. Por isso, os colegas que afirmam, tá? Eu respeito a opinião, mas discordo, que esse incidente ele veio facilitar a vida do empresário. Não. Eu acho que antigamente, antes do Código Civil, do Código de Processo Civil, era muito complicado. Na minha opinião, não se respeitava o contraditório e a ampla defesa. Né? O princípio da não surpresa. Né? Existia completa surpresa, em muitos dos casos. Tá? Eu vivi casos com clientes, representei muitos clientes nessa situação. Com o novo Código de Processo Civil, quando eu advogo para credor, eu não tenho dúvida. Né? Eu analiso o caso, peço informações ao cliente, se observar que o incidente lá no futuro ele não cumprirá a sua função porque desde já aquele devedor já está dilapidando o patrimônio, eu não tenho dúvida em pedir uma providência urgente para o juiz. Simples assim. Tá? Então não vejo de forma alguma que dá prazo de 15 dias e só depois do contraditório ser tomada uma providência patrimonial quanto ao patrimônio, não vejo como um risco ao devedor, não. Né? Desde que seja diligente. Os remédios processuais estão aí para você atingir ou proteger o bem da vida final que você pretende na tutela jurisdicional do Estado. Né? Ok? Tá? Então isso é importante. O prazo é de 15 dias. Né? Então, autuado, o juiz recebendo, né? Porque ele pode indeferir de plano, né? Não esqueçam que há o indeferimento liminar do pedido. Então, você pede uma desconsideração nessa petição incidental, por exemplo, e ela não tem os fundamentos, não cumpre os requisitos, o juiz pode indeferir de plano, ok? Ele não precisa nem escutar a outra parte, pode indeferir de plano, na minha opinião. Então, o juiz recebe o incidente, está de acordo com a legislação, e aí sim ele cita o devedor para que o devedor possa apresentar a defesa e dizer as provas que pretende produzir. Ok? Então, isso está no 135. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Olha aí, importante. Resolvida a instrução, concluída a instrução, se necessária. Pode ser que não seja necessária a instrução. Tá? E a decisão, se for no incidente, evidentemente, essa decisão é recorrível. Através do quê? Do agravo. Tá? Entenda aí do agravo de instrumento. Tá ok? Que está numa das hipóteses, né, do agravo de instrumento. Se vocês olharem lá no CPC, tá lá, a decisão que decide o incidente de desconsideração. Tá? É uma das hipóteses do agravo de instrumento. Ok? Então tá lá, decisão interlocutória e poderá sim entrar com agravo de instrumento. Mas vejam, atenção, se na verdade não foi um incidente, né, o credor resolveu inserir esse pedido na inicial, evidentemente será resolvido na sentença. Tá? A não ser que ele tenha pedido uma tutela de urgência nesse sentido para algum bloqueio de bens, e aí é evidente, vai ser uma decisão interlocutória dentro do processo e será agravável também. Tá? Então, é uma decisão interlocutória tanto no pedido inicial com tutela de urgência, quanto num incidente propriamente dito, resolvido o incidente, a decisão será uma decisão interlocutória. Tá? Então, não cabe apelação quando é incidente, tá ok? E nem quando é uma providência de urgência que você pede dentro do processo, do pedido principal, né? Vamos dizer assim, tá ok? Ele cabe agravo quando é tutela e quando é um incidente, tá? Então isso é importante. Aí o parágrafo único.
Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Então, é, é, vejam que interessante, né? Como pode ser em qualquer fase do processo, ele diz no início, né, desse capítulo, em qualquer fase do processo você pode entrar com incidente, pode ser que você entre com incidente já no pedido em um recurso. Né? Quer dizer, você pode colocar na sua peça de recurso o incidente já no pedido do recurso. E aí segue a mesma coisa. O relator, você pode pedir liminarmente, o relator pode não dar, e aí você tem o agravo regimental, o agravo interno, né? Ok? Se você está lá, está esperando o julgamento, tá com o relator para pedir pauta, como a gente chama, né? Pedir data de julgamento. Está lá há um ano, na federal acontece muito isso, fica anos lá para pedir pauta. E você está vendo que o devedor tá de alguma forma desfazendo o patrimônio, você vai poder pedir, né, esse incidente e vai pedir ao relator, e o relator vai dar um voto monocrático, né, uma decisão monocrática dele, e, portanto, você pode agravar internamente, ele vai ter o direito de retratação e, caso não se retrate, chamar a pauta ao feito. Né? Então, quando a gente quer chamar o feito à pauta, depois de uma decisão, nós podemos entrar com um agravo regimental ou agravo interno. Né? Hoje, tecnicamente, é melhor chamar de agravo interno, né? Mas eu mesmo tenho várias petições, ou eu chamo de agravo regimental ou agravo interno, não tem problema. Hoje é reconhecido como agravo interno, mas isso não impede que você dê o nome iuris da peça, né, de agravo regimental. Tá ok? Até aí, ok, pessoal? Eu não estou vendo aqui a manifestação, daqui a pouco eu vou tirar aqui da tela do CPC e vou poder ver. Bom, 137, para acabar. Acolhido o pedido de desconsideração, alienação ou oneração de bens, a vida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. E é um ponto importante. A gente já sabe, vocês, principalmente os meus alunos, já sabem, né, a diferença entre fraude aos credores, fraude à execução. Né? Então, aqui, na verdade, olha lá, acolhido o pedido de desconsideração, alienação ou oneração de bens, a vida em fraude à execução será ineficaz. Aí mora um perigo, né? Porque acolhido o pedido de desconsideração causa dúvida. Quer dizer, acolhido quer dizer, se tiver a decisão interlocutória que decidiu que é cabível a desconsideração, ou naquela fase inicial que o juiz apenas, como fosse o saneador, ele olha o incidente e vê, não, está de acordo, vou pedir para citar. Veja, para a gente falar de fraude à execução, meus alunos já sabem, né? A partir da citação do réu, né? Do devedor. Então a lógica, embora o artigo dê a impressão que só estaria em fraude à execução a venda de bem após a decisão interlocutória que considerou, né, o sujeito responsável por desconsideração, eu acho que é forçar um pouco a barra. Né? Me parece que reverteria a lógica do processo, porque a princípio se considera fraude à execução a partir do momento que você é citado que você tem uma execução contra ti. Então, nesse sentido, quando eu entro com um incidente, eu sei, né, eu sou devedor, eu tomo ciência na citação que eu estou sendo incluído no polo passivo de uma demanda expropriativa, né, seja monitória ou não, né, ou seja qualquer outra cobrança, né, execução, mas vai que é uma execução extrajudicial, né, uma execução de título extrajudicial. Né? Então ali eu já sei, tomei ciência. Aí eu começo a vender meus bens, é isso? Aí não será considerado fraude à execução? Esse artigo, né, vamos ver como vai ficar a jurisprudência, tá? Eu, por enquanto, não vi nenhuma jurisprudência nesse sentido, ou em outro, né? Muito novo. Depois aí cabe uma pesquisa aí, quem puder fazer e colocar, se tiver alguma notícia do 137, qual a interpretação que se dá, tá? Pela doutrina, pelo menos os que eu vi que eu lembre, Didier, Câmara, eu li mais alguns, tá? Me parece que, salvo engano, eu não lembro de nenhum ter falado que não era isso. Tá? Acho que todos falam, a partir da citação, antes mesmo da decisão, essa me parece a lógica. Não teria muita lógica você entrar com o incidente,
o devedor se defender, né? Aí o juiz dá a condenação depois de 2, 3, 4 anos, e aí sim, se ele passar a vender imóveis a partir daí, ou vender bens, fazer do patrimônio, aí sim seria fraude à execução. É estranho, tá? Me parece que o texto, quando ele fala acolhimento do pedido, não é o deferimento do pedido, tá? Me parece que essa é a interpretação que a gente tem que dar. Quer dizer, recebeu o pedido do incidente e citou o réu, né? Acolhimento quer dizer isso, citou o réu, formou ali a relação processual, se desfizer do patrimônio, em prejuízo, evidentemente, né? Se tiver patrimônio abundante, mas se o patrimônio desfalcado não for suficiente, né, para pagar a dívida posteriormente, evidentemente, será fraude à execução. Tá ok? Então, esse é o meu entendimento de alguns autores também que eu estudei. E agora vamos esperar a jurisprudência, né? Porque nem sempre a jurisprudência segue a doutrina. Tá ok, pessoal? Bom, eu queria falar disso, do incidente, matar a dúvida quanto à questão de ser subsidiário ou não, a desconsideração, né? Se é igual, é a mesma coisa, responsabilidade subsidiária dos sócios e desconsideração é a mesma coisa, eu acho que ficou claro que não é. Né? Aqui a gente está falando de incidente de desconsideração, então aqui é aplicável aos casos de desconsideração mesmo. Tá ok? Então, artigo 50 do Código Civil, artigo 28. E aí, bom, para fechar, eu vou abrir aqui para ver se. Ih, rapaz, tem um monte de pergunta aqui, né? Eu vou responder. Pera aí. Eu vou ver aqui as perguntas. Deixa eu só falar uma coisa para finalizar. Vamos lá pegar as áreas, né? Eu aplico então o CDC processo de trabalho? Eu penso que sim, tá? Eu penso que sim. Eu tenho que usar o CDC no processo de trabalho. Então, hoje, uma execução trabalhista vai executar a empresa, não tem patrimônio, entra com um incidente de desconsideração para atingir o patrimônio do sócio, aí vai ter 15 dias e tudo mais. Tá? Isso vai fragilizar o trabalhador, credor, que aí o advogado vai ter os meios próprios, vai ter medidas que ele vai poder ajuizar com urgência para bloquear o patrimônio, tornar indisponível o patrimônio daquele devedor. Ok? Então me parece que deve usar. Execução fiscal. Esse é o ponto, né? É minha área, né? É onde eu mais milito. Na execução fiscal, o entendimento hoje é que na execução fiscal, né, não se aplica o incidente. Por quê? Olha aí, aquilo que eu falei. O CTN, ele quando fala que o sócio responde, o entendimento, bem antes dessa questão toda do novo CDC, já era que ali não era um caso de desconsideração, mas sim, né, uma responsabilização subsidiária. Olha aí. Então, se é mesmo exemplo que eu dei antes, do 1023 do Código Civil, não é desconsideração, é responsabilização subsidiária. Tá? E se é uma responsabilização subsidiária, não é desconsideração, eu não aplico o CPC. Tá? É polêmica. Meus colegas que militam na área tributária também, é evidente que falam, não, tem que usar, que é a melhor forma. Concordo, seria muito mais seguro para o contribuinte, né, o sócio de um contribuinte, de uma pessoa jurídica devedora. Contudo, me parece, já ocorreram alguns encontros de juízes federais e eles reafirmaram em 2 ou 3 encontros, salvo engano, tá, que não se aplica o incidente de desconsideração na execução fiscal. Né? Vamos ver como vai ficar a jurisprudência. Por enquanto, esse é o entendimento dos juízes trabalhistas conhecidos, amigos também, vem afirmando isso. Então vamos ver como vai ficar a jurisprudência. Realmente seria mais transparente, mais, vamos dizer assim, cumpridor do princípio do contraditório se houvesse um incidente. Mas se formos seguir a lógica que eu acabei de falar com vocês do Código Civil, quando eu tenho um instituto de responsabilização subsidiária, não é desconsideração, portanto, não cabe um incidente de desconsideração. Tá? A responsabilização subsidiária tem um procedimento um pouco diferente, porque
você já tem aquela responsabilização, ela já vem desde o processo administrativo. Né? Então, na certidão da dívida ativa já está rolado lá o seu nome como devedor. Então, seria como o fisco entrasse já na petição inicial dizendo que você é responsável pela dívida. Tá? E quando isso não ocorre, o fisco deve provar que você cometeu algum abuso, alguma coisa, e você será responsabilizado subsidiariamente, né, na falta de patrimônio. Tá? É claro que aí a divisão da doutrina é grande, né? Em regra, os defensores dos contribuintes afirmam que devem incidir, né? Deve-se fazer valer o CPC, e os defensores do fisco entendem que não, né? Que a lei de execução fiscal é uma lei especial e, portanto, a lei geral, né, só pode ser utilizada de forma complementar. Tá? Vejam, minha posição técnica, analisando friamente, me parece que a posição do fisco está correta, analisando o dispositivo legal, sem entrar no mérito de princípios, valores, não surpresa. Ok? Olhando o dispositivo legal, tá bem claro aí na execução fiscal. Mas aí entram outras questões. Né? Eu posso usar a interpretação histórica, mens legislatória, para interpretar que a lei de execução fiscal ela foi feita naquele tempo, não se pensava, né? E aí se deveria. No meu sentir, para cumprir os princípios constitucionais, né, deveria sim ter a observância do incidente de desconsideração. Tá? Mas isso é muito subjetivo. Né? Vamos ver como o judiciário vai interpretar isso. Hoje, na prática, eu sempre aviso aos clientes, aos alunos, que essas duas posições são bem fortes. Né? Uma mais objetiva, positivista, e uma mais baseada em valores, princípios. Tá? Não tem o certo e errado, e aí depende muito do ponto de vista, o que você quer defender, né, o que você acredita certo. Eu eu tendo mais a seguir os valores, mas compreendo plenamente a posição dos procuradores da Fazenda e da maioria dos juízes, né, que eu conheço e tenho contato, já tive debate sobre isso, porque defendem aí que o erário público deve prevalecer e portanto, não deveria se aplicar o CPC sobre a lei especial. Tá? Então, essa é uma polêmica, vamos ver como vai ficar. Bom, vamos lá para as perguntas, porque eu já estou aqui já 1 hora já, então vamos lá para as perguntas. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui as perguntas. Né? Alex, qual a diferença entre a desconsideração e a despersonalização? Uma é temporária, reversível, e a outra definitiva? Boa, Alex. Você, como sempre, pergunta difícil. Na verdade é o seguinte, a despersonalização é uma coisa muito séria. Né? Você descobre que existe uma organização criminosa que falsificou um estatuto, falsificou um documento na junta comercial. Então aquela pessoa jurídica, ela não existe. O ato dela é nulo. Né? Então ela não é uma pessoa jurídica. Tranquilo? E aí você pode usar esse critério. É nulo, então ela não existe, né? Então é perpétuo aquele ato jurídico, ele vai perdurar, né? É uma forma de você entender, né? Então a despersonificação, você pode usar esse critério, uma é permanente, né? Tem a decisão de despersonificar, aquela pessoa deixa de existir efetivamente. Já a desconsideração já é aquilo que os livros falam, né? Os livros adoram falar dessa forma, né? Outro dia eu estava lendo o Tartucci, Fábio Tartucci, que é direito civil, aí fala do véu, levanta o véu da pessoa jurídica, né? Bonito. É isso, quer dizer, você tem uma pessoa jurídica, ela não vai deixar de existir, mas naqueles atos imputados fraudulentos, aí falando do artigo 50 especificamente, né? O abuso de forma, o Poder Judiciário desconsiderará a personalidade jurídica, quer dizer, não irá levar em consideração aquela pessoa jurídica naquele momento. O CNPJ continua existindo, o contrato social é válido, as relações com terceiros são válidas, tudo é válido. Só naquela situação específica
o juiz vai fingir que não existe pessoa jurídica. Ponto. Aí por isso que levanta o véu, né? Como se diz a expressão, levanta o véu da pessoa jurídica para atingir o patrimônio do sócio. Inverso também, a mesma coisa. Mas você pode usar isso, essa é temporária, essa é num caso específico, tá? Desconsideração, pode usar, temporária. E a despersonificação, permanente, tá? Mas lembra disso, na despersonificação você acaba com tudo. Cancela CNPJ, alvará, inscrição municipal, estadual, aquela pessoa jurídica deixa de existir. Em regra, porque o ato de constituição é nulo. Né? Ou outras fraudes posteriores, mas em regra o ato de constituição é nulo. Tranquilo? Já a outra não tem nada de nulidade. Né? Já, inclusive, já caiu, acho que 2 vezes na prova da ordem, uma questão parecida, né? Perguntando se a desconsideração acarretava a extinção, a dissolução da pessoa jurídica. Nada a ver. Desconsideração não tem dissolução, não tem dissolução ou liquidação da sociedade. Tá? Na despersonificação, pode sim existir isso. Tá? Beleza? Se tiver patrimônio, avaliável e tal, mas é um resultado, porque a pessoa jurídica vai deixar de existir. Tranquilo, Alex? Qualquer coisa, bota aqui. XPTO, né? Meu exemplo, né? Eu sempre falo XPTO, as sociedades que eu crio também para os clientes, eu boto o nome XPTO e depois altero o nome, né? Então todo mundo já sabe, né? O que é. É um conceito nerd, tá? Depois eu explico. Nunca dei essa sorte. Ok, Marcela. Flávio. Opa, diga aí, Flávio, deixa eu ver aqui. Uma empresa onde os sócios prestam serviço diretamente e não tem funcionários, como pode fazer para contratar um terceiro para situações eventuais? CLT, contrato de prestação, pagamento por atendimento, horista, tem dispositivo para essa questão? Veja, Flávio, os sócios prestam serviço diretamente, tem uma pessoa jurídica, pelo que eu entendi, né? Prestam serviço diretamente e não tem funcionários. Como pode fazer para contratar um terceiro? Veja, a lei de terceirização vai chegar, né? Vamos ver como ela vai sair. Mas hoje, na legislação hoje, se você tem uma pessoa jurídica, tá? Você deve contratar esse terceiro. Se esse terceiro vai cumprir carga horária, vai ter subordinação, os sócios vão mandar nele, né? E ele vai ter uma remuneração, ele tem vínculo, então tem que ser carteira assinada. Tá? A gente sabe que muitos na prática não contratam com carteira assinada, e aí surge o passivo trabalhista, porque posteriormente esse funcionário que foi contratado, ele vai ajuizar uma ação trabalhista e, tendo as condições que caracterizam um vínculo empregatício, ele fatalmente ganhará a ação, será vencedor na ação judicial, e a sociedade que o contratou, sem assinar a carteira, vai ser condenada a pagar todas as verbas trabalhistas. Tá? Então, a orientação, claro que deve procurar um advogado, um contador, né? Aqui é a parte acadêmica, né? Mas a orientação que nós podemos dar aqui na área acadêmica também é justamente essa. Né? Se há vínculo, é importante que você formalize como a legislação trabalhista hoje prevê. Né? Talvez daqui a 2, 3 semanas não preveja mais isso, mas hoje prevê dessa forma. Tá ok? Que você deve contratar com carteira assinada. Agora, se você, estou precisando de alguém esporadicamente, você tem contrato de parceria, prestação de serviço, autonomia, você tem outras formas, mas muito cuidado. Essas formas têm que ser real, elas não podem ser uma forma de dissimular um vínculo empregatício. Não sei se eu fui claro, Flávio. Tá? Dá uma olhada aí nessa situação, mas é sempre bom levar essa situação com os detalhes desse vínculo que você vai ter a um contador, um advogado, né, para que o contador também tenha experiência nisso, ele pode te ajudar, né, ou um advogado vai poder te orientar se ali há vínculo ou não. Tá ok? Tá? Então, cuidado com isso, porque pode surgir um passivo grande aí. Tá? Bom, deixa eu ver. Parou aqui de andar? Deixa eu ver como é que eu vejo aqui. Rosana. Ah, opa, peraí, fugiu. Roselane, tudo bem? Assunto complicado. Deixa eu ver se eu consigo
observar aqui. Opa, valeu, Alex. Bom, pessoal, eu acho que acabaram as perguntas, né? Salvo engano, acabaram as perguntas. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que acabaram. O Alex falou agora, né? Foi o último comentário. Bom, era isso, né? Eu já passei aqui do horário, né? Eu tento ficar só 1 hora, até para o vídeo não ficar muito pesado quando eu for subir ele. Mas eu fico à disposição aí, quem quiser tirar dúvida, tá? As dúvidas são as acadêmicas, né? De preferência, né? Aqui eu tô com um boné de professor, não tô como o advogado do escritório, né? Mas é claro que eu posso dar uma orientação aí na parte acadêmica que vai ajudar, evidentemente, na prática, mas é sempre bom procurar um advogado ou um contador para analisar o caso com os documentos, né? O caso real, tá? Mas aqui em tese eu posso explicar para vocês com certeza dando aí os caminhos e as correntes divergentes dentro do direito. Tá bom? Eu quero desejar a todos uma boa noite. Para a turma de amanhã, como sempre, boa noite. Nos veremos amanhã às 7h30 no IBMEC. Tá ok? Então, um abraço a todos e tenham um bom final de semana.